Imagine subir um morro em uma tarde qualquer e encontrar dois homens mortos. Eles estão vestidos com ternos, usam capas de chuva, não apresentam sinais aparentes de violência. Ao lado dos corpos, uma garrafa de água, algumas toalhas e um pequeno bilhete com instruções. Mas nada chama mais atenção do que o detalhe sobre seus rostos. Os dois usam máscaras feitas de chumbo. Quase 60 anos depois, ninguém conseguiu explicar exatamente o que aconteceu naquele lugar. Esta é uma das histórias mais enigmáticas da investigação policial brasileira. Este é o caso das máscaras de chumbo. A história começa em agosto de 1966. Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz eram técnicos em eletrônica. Moravam em Campos de Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Quem os conhecia dizia que eram trabalhadores discretos e apaixonados por tecnologia. Mas havia outro interesse em comum. Os dois frequentavam grupos espiritualistas. Gostavam de conversar sobre experiências incomuns. Liam livros sobre fenômenos considerados misteriosos. Na época, esse tipo de assunto despertava muita curiosidade. No dia 17 de agosto, os dois saíram de casa dizendo que fariam uma viagem rápida até Niterói. Segundo eles, iriam comprar equipamentos eletrônicos. Parecia uma viagem completamente normal. Antes de sair, Manuel entregou o dinheiro à esposa. Depois disse apenas uma frase: "Quando eu voltar, tudo estará resolvido." Ela nunca imaginou que aquelas seriam suas últimas palavras. Ao chegarem à cidade, algumas pessoas perceberam alguns detalhes curiosos. Os dois entraram em uma loja e compraram 2 capas de chuva. Isso chamou a atenção da funcionária, porque naquele dia fazia muito calor. As capas pareciam completamente desnecessárias. Logo depois, compraram uma garrafa de água mineral. Segundo testemunhas, os dois pareciam tranquilos, sem discussões ou qualquer nervosismo. Apenas seguiram viagem. O destino era o Morro do Vintém. 2 dias depois, um garoto subiu o Morro do Vintém para empinar pipa. Foi então que encontrou algo estranho. 2 homens estavam caídos lado a lado. A polícia foi chamada imediatamente. Quando os investigadores chegaram, a cena parecia impossível de entender. Os corpos permaneciam próximos um do outro. Vestiam ternos, usavam capas de chuva e sobre os olhos, máscaras de chumbo. As máscaras não tinham lentes, não protegiam o rosto inteiro, cobriam apenas a região dos olhos, como se tivessem sido feitas para bloquear algum tipo de luz intensa, mas aquilo era apenas o começo. Durante a perícia, os policiais encontraram um pequeno papel. Nele havia apenas algumas instruções. 4:30, estar no local determinado. 6:30, ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metais. Aguardar o sinal. Máscara. Era só isso. Nenhum nome, nenhuma assinatura, nenhuma explicação. Até hoje, ninguém sabe exatamente o significado dessas frases. Que cápsulas eram essas? Que sinal era esperado? O que significava proteger metais? E por que usar máscaras de chumbo? Cada linha do bilhete parecia levantar uma nova pergunta. Durante a investigação, os investigadores encontraram um problema logo no início. Os corpos já estavam em estado avançado de decomposição. Na década de 60, a perícia brasileira possuía recursos muito mais limitados. Não foi possível determinar a causa exata da morte. Também não havia sinais claros de agressão, nem um tiro, nem uma facada, nem uma fratura importante ou qualquer evidência de luta. Outro detalhe também chamou bastante atenção: o dinheiro continuava nos bolsos, relógios permaneciam nos pulsos, nada havia sido roubado. Isso praticamente eliminava a hipótese de assalto. Quanto mais a polícia investigava, menos sentido o caso fazia. Ao longo dos anos, diversas teorias surgiram. Uma delas dizia que os dois participavam de experimentos espiritualistas. Outra sugeria que esperavam observar algum fenômeno luminoso. Também existiam hipóteses envolvendo intoxicação acidental, suicídio, homicídio e até experiências científicas improvisadas. Mas existe um problema. Nenhuma dessas explicações responde a todas as perguntas. Por que subir justamente aquele morro? Por que comprar as capas de chuva em um dia quente? Por que as máscaras? E principalmente, o que eram as cápsulas citadas no bilhete? Até hoje, não existiu uma resposta definitiva. Décadas se passaram. O caso foi tema de livros, documentários, programas de televisão, reportagens. Pesquisadores voltaram ao Morro do Vintém diversas vezes, mas nenhuma nova descoberta conseguiu explicar o que realmente aconteceu. Com o passar dos anos, testemunhas morreram, documentos se perderam e muitas respostas provavelmente desapareceram para sempre. Hoje, o caso das máscaras de chumbo continua oficialmente sem solução. Talvez Miguel e Manuel soubessem exatamente o que estavam fazendo. Talvez tenham participado de um experimento que terminou de forma inesperada. Talvez a verdadeira resposta tenha desaparecido junto com as evidências daquela tarde de agosto. A verdade é que,
quase 60 anos depois, ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu no Morro do Vintém. E enquanto as perguntas permanecerem sem resposta, esse continuará sendo um dos maiores mistérios da história do Brasil. Às vezes, as histórias mais inacreditáveis são as que realmente aconteceram. Esse é o Arquivo Anômalo e esse foi mais um registro fora do comum.